Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 30. Vamos pular para o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, além as pedras da terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo, vendo, caiu com o rosto de terra e disse: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Pai, a tua palavra, Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor venha rasgar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, e teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui o que antecede esse momento é que o povo estava entrando num tempo de apostasia. E nesse tempo de apostasia, um homem chamado Elias, que veio lá de Tisbe, ele se apresenta diante do rei de Israel e fala: Tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou, que nestes anos que virão, nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra. E foram, de fato, 3 anos e meio, sem chuva e sem orvalho. Secou-se tudo, secou-se os ribeiros, secou-se os mananciais, não tinha água mais para nada. Todo o povo estava numa sequidão muito grande. Ali estava sendo confrontado aquilo que estava sendo idolatrado em Israel, que era o culto a Baal. Porque Baal era o deus da fertilidade, da prosperidade. E com 3 anos e meio sem chuva, Deus mostrou que Baal não era Deus. Que Baal não era Deus. Não tinha fertilidade, não tinha prosperidade. Secou tudo. E nós vemos que quando Elias aparece no cenário, depois de 3 anos e meio, ele lança um desafio com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E quando ele sobe aquele monte, ele chama todo o povo, e todo o povo é convocado. Todo o povo é convocado para ver aquilo que ia acontecer naquele monte, naquele desafio, naquele duelo, onde estava Elias de um lado e 850 profetas do outro.
uns clamando a Baal, e Elias sozinho ia clamar ao Deus de Israel. E eu quero falar que dentro desse contexto, em primeiro lugar, Elias, quando chegou o momento, ele foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Aqui começa a nossa mensagem, queridos. Hebreus capítulo 8, versículo 5, fala que tudo no natural, no Antigo Testamento, era sombra, figuras das coisas espirituais. Então, quando Elias foi restaurar o altar, ele restaura o altar de Deus primeiro com 12 pedras, com o nome dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Onde essas tribos, elas já estavam divididas, já tinha o reino do norte, que eram as 10 tribos, já tinha o reino do sul, que eram as 2 tribos. O reino já estava dividido, mas ali, quando Elias foi restaurar o altar, Elias pegou 12 pedras em cima do Monte Carmelo e fez um círculo ali, preparando aquele altar, dando uma base para aquele altar. Eu quero falar para você que hoje Deus, Ele quer ensinar para mim e para você como descer fogo do alto. O que ativa o fogo do alto? O que podemos fazer para atrair o fogo do alto? Porque todos nós precisamos do fogo do alto. O que é o fogo do alto hoje? O fogo do alto é a intervenção de Deus, é uma ação de Deus, é quando Deus responde, é quando Deus desce, é quando Deus, Ele muda realidades, é quando Deus responde a oração, quando Deus cura, quando Deus, Ele toca, quando Deus visita, quando Deus vem com a sua presença, quando Deus, Ele veio sobre toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel foi convocada, e quando desceu o fogo do alto, aquela nação toda, ela não só viu o sinal, mas ela se converteu diante daquele sinal. Deus converteu uma nação toda, vindo fogo do céu, mandando fogo dos céus. Eu quero falar para você, nessa noite, que existe um fogo dos céus, para trazer uma conversão, para trazer uma transformação, para trazer um alinhamento da tua vida com Deus, para trazer uma restauração em todas as áreas da tua vida. Tem um fogo do alto. Por que um fogo do alto? Porque aquela nação, não adiantava o profeta falar alguma coisa, não adiantava o profeta liberar uma mensagem, precisava de algo dos céus. Eu quero falar para você que muitas vezes nós sabemos do que deve ser feito, mas não conseguimos fazer. Muitas vezes nós entendemos o que deve ser feito e não conseguimos fazer. Muitas vezes nós já sabemos pela palavra de Deus aquilo que é a verdade, mas a nossa natureza nos sabota e nós temos aquele comportamento que é contrário à palavra de Deus. Nós entramos às vezes em acusação. Por quê? Porque nós somos vencidos por essa natureza caída. Mas eu quero falar uma coisa: quando o fogo desceu dos céus, aquele povo não teve mais dúvida, aquele povo não ficou mais em cima do muro, aquele povo não ficou mais em dúvida se seguia os ensinos de Baal ou se seguia os ensinos do Senhor. Aquele povo teve força do alto, não só para declarar que o Senhor era Deus, mas para colocar Deus como Senhor. E Deus hoje quer entrar na tua vida como Senhor. Ele quer entrar na tua história como Senhor. Eu sempre falo para as pessoas: se você não tiver uma experiência com Deus, se você não busca, como Salomão falava, que não falte óleo sobre a minha cabeça, que não falte óleo todos os dias sobre a minha cabeça, se você não busca uma experiência todos os dias com Deus, sabe o que acontece? Você não consegue viver. Você não consegue viver. A pessoa que não busca uma intimidade com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, ele se torna uma pessoa religiosa. Sabe por quê? Porque ele sabe a verdade e não consegue viver. Mas quando você é levado para esse lugar de intimidade, quem te leva à obediência é o Espírito Santo que habita em você. Quem te dá força para vencer é o Espírito Santo que habita em você. Eu sei que tem pessoas aqui que estão falando assim: mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Mas se você quiser, você vai ter hoje uma experiência com Deus.
Porque o Deus que responde por fogo está aqui neste lugar. O Deus que responde por fogo está aqui neste lugar. Deus vai queimar braço, Deus vai queimar coração, Deus vai queimar os olhos, Deus vai queimar tua mente, Deus vai queimar os grilhões que te prendiam, Deus vai queimar o teu coração com um fogo que vai fazer você ter uma força interna para tomar algumas atitudes. Deus vai tirar pessoas da depressão. Tem 3 pessoas hoje que vocês vão sair da depressão, porque o Espírito Santo está falando que vai tocar e vai tirar 3 pessoas da depressão hoje. Hoje, você pode até continuar tomando medicamento, mas tem um toque dos céus que vai tirar pessoas da depressão. Você vai acordar amanhã já sentindo um novo ar, respirando de forma diferente, tendo uma sensação diferente. Tem pessoas que estão aqui, que vão receber o fogo do alto e vão sair como o povo de Israel, que tinha medo dos profetas de Baal, porque comia na mesa de Jezabel, porque fazia parte do exército de Israel, mas não tiveram medo de mais nada. Quando o fogo veio do alto, eles mataram aquilo que os matava, eles foram contra aquilo que os destruía, eles enfrentaram os profetas de Baal. Você não vai ficar mais sendo acuado. Deus vai te levantar hoje, porque depois do fogo do alto veio uma espada para colocar os profetas de Baal lá no vale. Lá no vale. Porque vale, não no monte, no vale. Lá debaixo dos nossos pés. O teu inimigo, aquilo que te afronta, aquilo que te assusta, aquilo que te atemoriza, vai ser colocado debaixo dos teus pés. E você vai vencer, porque hoje você vai receber uma palavra, uma espada. Efésios 6,17 fala que nós temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi através da espada que os profetas de Baal foram destruídos lá no ribeiro de Quizon. Mas, queridos, voltando às 12 tribos, eu quero falar uma coisa. Cada uma tinha um nome, e as tribos estavam separadas. E eu quero falar para você que a primeira coisa que Deus quer de mim e de você, nessa mensagem hoje, que você entenda que chegou o momento de reconciliação. Chegou o momento de sentar olho no olho. Chegou o momento de perdoar. Chegou o momento de colocar nome um do lado do outro. Chegou o momento da unidade. Chegou o momento de você abrir mão das picuinhas. Chegou o momento de você suportar e relevar muitas coisas. Chegou o momento de você começar a interceder pelos teus inimigos. Quando você intercede pelos teus inimigos, sabe o que acontece? Você não consegue mais falar mal deles. Se você ora abençoando os teus inimigos, você não consegue mais falar mal deles. Você começa até a sentir uma certa compaixão, um desejo até de fazer o bem. Quando você começa a orar pelos teus inimigos, as 12 pedras representando as 12 tribos, essas 12 tribos agora estavam separadas, eram inimigas, mas Deus mostrou que a restauração começa trazendo de novo unidade, onde tinha separação. Tem pessoas aqui que a bênção está fugindo de você, sabe por quê? Porque falta retratação, falta perdão, falta pedir perdão. Ah, mas a pessoa não merece. Você não dá perdão para quem merece. Perdão é perder. Você está perdendo, abrindo mão de direito. Mas quando você perde diante dos homens, você ganha diante de Deus. Quando você assim mesmo se humilha, fazendo o caminho da restauração, o teu Deus fala que Ele te exaltará. E eu quero falar para você, queridos, tem pessoas aqui que precisam do fogo do alto, mas antes precisam restaurar o altar dos relacionamentos quebrados. Precisa restaurar esse altar. Precisa entender que não adianta a gente
Ah, eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu quero que Deus se derrame na minha vida, mas você está odiando, você está fugindo, você está maltratando vidas. Pare hoje. Nós temos uma dívida com amor, uma dívida de estarmos olhando um no olho do outro. Eu falo, eu tenho pessoas que eu gosto de estar, e tenho pessoas que não são tão gostáveis, se existe essa palavra. Mas dessas pessoas que não são tão amigáveis, ou até dóceis, ou até pessoas que a gente gosta de estar junto, nós temos que estar olhando olho no olho dessas vidas, e tendo prazer de estar ali, prazer de ter paz, meu irmão. Quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Naquilo que depende de você, tenha paz. Mas o outro não tem paz, o problema é do outro. O outro não perdoa, o problema é do outro. Naquilo que depender de você, tenha paz. Porque essa é a base da restauração do altar. Depois fala, colocou a lenha sobre o altar. Depois fala que colocou sobre o altar o novilho. Sabe quando fazia o sacrifício do novilho? O sacrifício era feito de carneiros, mas o novilho era feito só pelo sumo sacerdote uma vez por ano. O sacrifício do novilho, do Yom Kippur, do dia da purificação. O novilho era o dia onde o sumo sacerdote fazia o sacrifício por ele e por toda a nação. E aquele dia era chamado de Yom Kippur, o dia da purificação, porque toda a nação era purificada. Aqui Elias estava pegando um novilho para falar que aquele sacrifício era uma representação daquele que ia purificar toda a nação, ou purificar toda a terra. Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio para trazer e estender a salvação a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, que deu seu único filho, que deu o seu novilho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o sacrifício da purificação. E fala que foi feito com oferta de manjares, era oferta de cereais, mas essa oferta era feita da fina flor de farinha com sal, que representava também, sabe quem? Jesus na sua humanidade. Jesus como trigo, na sua humanidade ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi triturado, porque a oferta de manjares era a oferta do trigo, que é o mais fininho possível, com sal, que era feito ali um pão, e depois era queimado na oferta de manjares, representando Jesus, que foi moído por nossos pecados, foi moído para nos salvar, foi moído naquela cruz. Então eu quero que você entenda que de novo há uma simbologia para vir fogo do alto, de nós entendemos o que? O sacrifício de Jesus. Nós precisamos entender o que ele fez na cruz como novilho, e nós precisamos entender o que ele fez na sua vida terrena, porque a flor de farinha representa a humanidade de Jesus, o Deus que se fez carne, para ser um referencial para mim e para você. Quando nós temos sobre nós, sobre a nossa casa, a visão de Jesus na cruz por nós. Nós temos a visão de Jesus como homem, dando exemplo para nós, sendo o homem perfeito, sendo o caminho perfeito. Quando nós entendemos que Ele está sobre as pedras que têm os seus nomes, quer dizer, cada pedra tem um nome, o teu nome está nessa pedra, desse altar. Se você está levantando um altar, você está com essa pedra, você é uma pedra que tem um nome, você é alguém que tem um nome sobre a tua vida. Você precisa colocar a visão de Jesus como Senhor, do exemplo dele como teu referencial, do sacrifício dele como para você.
Isso tem que esmagar as pedras. Preste atenção. Imagina um boi em cima de uma pedra, a pedra some. Assim que estava aquele sacrifício. Jesus, Ele precisa estar sobre nós de tal maneira que a gente vai ser esmagado. Mas esmagado não é um boi esmagando, é um boi esmagando por amor. É uma entrega por amor, é um sacrifício por amor. É a fina flor de farinha moída por amor. Tudo por amor, sobre nós por amor. Quando nós temos essa visão, nós começamos a receber um coração para desejar o fogo do alto. Quando nós temos uma visão que Jesus foi para aquela cruz para levar as maldições, para nos dar as bênçãos, para levar os nossos pecados, para nos santificar, para levar a nossa vida horrível, para nos dar uma nova vida, para levar uma vida sem destino, para nos dar uma herança maravilhosa. Quando nós começamos a enxergar tudo isso, o nosso coração começa a se abrir para desejar uma intervenção do alto, um toque do alto, um encontro com o alto, uma visitação do alto sobre nós. Eu quero que você olhe para aquilo que Jesus fez e deseje uma visitação dos céus. Sabe por que Ele fez tudo isso? Para poder enviar o Espírito Santo do alto, para poder habitar dentro de você. Ele tinha tanta vontade de estar próximo de você, que Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Ele é o boi sacrificado, Ele é a farinha esmagada, para atrair o teu coração para Ele. E fala aqui a palavra que Elias falou: pega 4 jarros e joga sobre o altar. Faz primeiro ali uma vala em volta do altar, faz uma vala de 2 dedos, ali em volta do altar, e joga 4 jarros de água. Eu quero que você preste atenção. 3 anos e meio sem orvalho, sem chuva, não tinha rio, todos os poços secaram, não tinha água, todo mundo morrendo de sede. Elias fala assim, joga aqui 4 baldes de água. Os caras falaram: meu Deus, quem tem água agora? Quem tem água é ouro. E eles jogaram. Elias falou assim: não, pega mais 4 baldes e joga de novo. E os caras foram lá e jogaram. Não, pega mais 4 baldes e joga de novo. De novo, olha aqui, foram 12 cântaros, 12 jarros de águas. E esses jarros, de novo, tem uma representação das pessoas, das tribos, dos nomes dos filhos de Israel. E essa água, ela representa algo sacrificial. Eu quero falar para você uma coisa. Deus quer mudar a tua vida, a tua história, mas Ele quer que você ofereça algo sacrificial. A água era algo sacrificial. A água era algo que custava muito ali. E Deus pediu: eu quero algo que te custe alguma coisa. Porque às vezes você fala: Senhor, se o Senhor fizer primeiro, aí eu faço alguma coisa. Não. Primeiro foi aquele povo obedecendo. Eles obedeceram o comando. Eu tenho certeza que muitos deveriam ter falado assim: não, ninguém vai jogar água aqui não. Água não existe mais. Se alguém tiver água, me dê, que eu estou morrendo de sede. Quem vai jogar água fora? Mas obedeceram na expectativa que Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se revelasse naquele lugar. Eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer algo neste lugar. Eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer algo na minha família. Eu tenho algumas expectativas que Deus vai mudar a minha sorte em muitas áreas. E eu sei que antes de Deus fazer algo, Ele nos prova no sacrifício, na entrega. Algo que custa. A água é vida, é um sacrifício de vida que foi colocado naquele altar.
junto do boi que representava o servo sofredor, Jesus Cristo, que ia redimir, resgatar toda a nação, tem a parte nossa de derramar a água sobre o altar. O que Deus está falando para você, querido? Tem coisa que vai doer, tem coisa que não vai ser do teu jeito, tem coisa que você não vai querer fazer, tem coisa que você não quer mudar, tem coisa que você não abre mão, tem coisa que você tem achado que tem que ser do teu jeito, na tua hora, e Deus está falando para você: para com isso. Deus está pedindo uma obediência sacrificial. Você não vai olhar para os homens, você não vai olhar para a circunstância, você vai tão somente obedecer aquilo que o Espírito Santo estiver direcionando a sua vida. E quando a água foi colocada, diz que a água molhou tudo, até a vala que estava em volta do altar, ela foi transbordada. Aí Elias começou a orar. No versículo 36 fala: sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste o coração deles retroceder para ti. Tem duas coisas maravilhosas aqui, queridos. Na oração de Elias está um segredo. Senhor, mostra, faz saber, faz eles conhecerem que tu és Deus, que tu és o Senhor. A palavra hebraica é iada. Iada significa conhecer, mas é um conhecer experimental. É uma experiência prática, experienciar. É um conhecimento não intelectual. Senhor, que hoje eles saibam, que hoje eles conheçam de forma experimental, que hoje eles tenham de fato uma prova real da tua pessoa, que hoje eles conheçam o Senhor como uma pessoa que toca, que fala, que responde oração, que ama, que abraça, que guia. Eu quero falar para você que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem curado vidas, sabe por quê? Porque Ele tem tocado em vidas, Ele tem falado com as pessoas, Ele tem guiado o seu povo, Ele tem abraçado o seu povo. É um Deus que quer se revelar. Elias orou: Senhor, mostra, manifesta-te que tu és Deus, e faz eles conhecerem de forma experimental que tu és o Senhor. Eu quero falar para você: não adianta você entender que Deus é Deus, não adianta você apenas acreditar que Deus está lá no céu e que Ele te ama. Você precisa de uma experiência, você precisa de um toque dos céus, você precisa de um abraço, você precisa conhecer a presença de Deus, você precisa ser visitado com o amor de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa entrar no quarto, fechar a porta e clamar até Deus se revelar para você. Você precisa entender quando Deus te dirige, você precisa entender o quanto Ele te ama. Você tem que conhecer quando Ele chega, você tem que sentir o cheiro dEle, saber a hora que Ele se aproxima. Você precisa entender que Ele é lindo, maravilhoso, que Ele fascina os nossos olhos, que Ele faz nosso coração derreter e os nossos olhos se convertem em fonte de águas, porque Ele desmancha o nosso interior com o toque da sua presença. Você precisa entrar num lugar de profundidade. Querido, eu quero falar para você: Deus não é só um Deus que te olha de longe, não é o Pai que está te vendo de longe.
Deus é o Deus que vem habitar em você, porque Ele quer muita intimidade. Ele quer que você experimente, que você conheça que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Só assim você vai sair desse lugar de religiosidade. Você vai sair de cima do muro. O povo estava em cima do muro, e Elias falou: Senhor, revela que o Senhor é Deus. Mostra para eles que o Senhor é Deus, e mostra para eles que o Senhor faz voltar o coração deles, que o Senhor retrocede o coração deles para o Senhor. O Senhor faz o coração deles se aproximar do Senhor. A coisa mais linda da minha vida, eu sabia que Jesus era o Senhor. Eu tive uma experiência com Deus com 12 anos de idade, e eu sabia que eu precisava ser crente. E eu falava para minha mãe: mãe, quando eu casar, parar de bagunçar, eu vou para a igreja. Para mim, assim, ser crente era não poder mais ser feliz. Então, a hora que casou, não bagunça mais, aí eu vou ser crente. E eu sabia, eu ia em todos os apelos para aceitar Jesus na igreja que eu frequentava, que era uma Olive. Eu falo que nos apelos daquela época do pastor Newton Tuller, só o diabo que não aceitava Jesus, porque o resto do povo todo aceitava Jesus, porque foi um dos maiores evangelistas que nós já conhecemos aqui na região. Então eu ia nos apelos para aceitar Jesus, mas eu precisava de uma experiência que ia colocar o meu coração perto do coração dele, que ia fazer meu coração se aproximar do coração dele. E Deus, Ele permitiu várias circunstâncias difíceis, e circunstâncias que foram piorando, para de fato me colocar num lugar de tanta impotência, de tanta dor, que eu ia estar totalmente vulnerável a uma experiência. E a hora que eu estava naquele lugar de dor, de impotência, de culpa, querendo tirar a minha vida com pensamento suicida, veio um fogo do alto e aproximou meu coração do coração de Deus. Aí eu falei: é isso que eu queria, é isso de verdade que me traz realização, é isso que traz felicidade, é isso que traz sentido à vida, significado à vida. E eu entendo que sempre quando vem uma visitação de Deus, Ele não quer só abençoar a tua vida, Ele não quer só responder a tua oração, Ele não quer só dar livramento para a tua casa, Ele não quer só prosperar, Ele não quer só curar, Ele não quer só guardar os seus filhos. Ele quer fazer sinais para trazer o teu coração para perto dele. Todos os sinais que Ele faz do alto têm um propósito: ganhar o teu coração. Sabe quando Ele te abençoa? Não é para você falar assim: eu sou abençoado, ó, tá vendo? Eu sou mais importante que você, sou abençoado. Não, Deus está te abençoando para ganhar o teu coração. Quando Deus fala com você em sonho, com você pelo Espírito Santo, na palavra, com o profeta, não é para você falar assim: ai que delícia, Deus falou comigo. Não, Deus tem um propósito de trazer teu coração para perto dele. Quando Deus te perdoa de um pecado que você não perdoaria nem o teu próximo, não é porque Deus está falando: ó, você é minha filhinha predileta, o meu filhinho predileto. Não, Deus está fazendo algo para ganhar o teu coração. Quando Deus cura você de uma enfermidade, quando Deus livra você da morte, não é só porque Ele quer que você viva mais alguns anos nessa terra de sofrimento e de luta. Não, Ele tem um propósito: trazer o teu coração para mais perto dele. Tudo que Ele faz
tudo que Ele faz tem um único propósito: voltar o coração desse povo para Ti, Senhor. Mostra que o Teu propósito é voltar o coração desse povo para Ti. Mostra, Senhor, que o Teu propósito é voltar o coração desse povo para Ti. Colocar o coração desse povo do lado do Teu coração. Fazer um alinhamento de coração. Eles vão sentir o que o Senhor está sentindo. Eles vão ver o quanto o Senhor os ama. Eles vão se apaixonar pelo Senhor. E é por isso que o fogo dos céus vem. Não para você ser um catador de bênção, mas para você ser um caçador de Deus. Deus não quer que você fique olhando para as mãos dele, aquele filho, né, que o pai chega em casa e já vai metendo a mão no bolso do pai para ver se o pai trouxe bala, se trouxe dinheiro, se trouxe alguma coisa. Não, o pai quer um abraço primeiro. O pai quer primeiro um abraço, depois o pai traz bala, o pai traz um brinquedo quando viaja, o pai traz uma lembrancinha. Mas não é para você correr para a mão do pai. O que o pai trouxe? É para dar um abraço no pai. Papai quer você. Papai quer você. E o papai quer que você o queira. Papai não quer que você só queira o que ele faz. Papai quer que você queira ele, porque ele é bom, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele traz sentido, ele é a vida, ele é o céu, ele é a eternidade, ele é a ressurreição, ele é o prazer, ele é tudo, ele é a vitória, ele é o socorro, ele é a paz, ele é a força, ele é a saúde, ele é a mão forte, ele é. Então, mesmo quando você não tem o que ele está ainda para fazer, que é te abençoar, você tem ele. Tem um texto lá do Salmo 91, vou fechar com isso, que o Salmo 91 fala assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Olha o Salmo 91, não fala que você não vai ter angústia. A primeira coisa que fala é que Deus vai estar com você na angústia. A gente não quer angústia, a gente não quer dor, a gente não quer gente perseguindo a gente não quer falta de dinheiro, a gente não quer ficar com dor, a gente não quer chorar, a gente não quer passar raiva, a gente não quer nenhum tipo de sofrimento. Mas o papai falou assim: eu estarei contigo na angústia. Primeira coisa que ele fala: eu estarei contigo na angústia. Depois sabe o que ele fala? Depois de estar com você na angústia, ele fala assim, ó: livrá-lo-ei. Depois que você aprender a andar com ele na angústia, ele te livra. Depois que você aprende a andar com ele na dor, ele tira a dor. Depois que você aprende a andar com ele nas batalhas, ele tira a batalha. Ele livra. Depois fala assim: livrá-lo-ei e glorificarei. Sabe o que é glorificar, gente? É ele fazer coisas que você nem imagina. É ele mostrar quem ele é, na sua grandeza. Ele fala: estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Esse é o processo. O glorificar é quando o fogo desce do alto e você fica embasbacado, você fica maravilhado e você cai de joelho e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles não conseguiam falar outra coisa. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui tem 2 vezes gritando, mas eu imagino que foram horas gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em lágrimas, em arrependimento, porque aquele povo se voltou para o Senhor dizendo que tinha só um Senhor, que era Yahvé, que era Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. E eu quero falar para você:
Quem estiver disposto a jogar água no sacrifício e restaurar os relacionamentos do altar, o papai tem fogo do alto para você. Tem fogo do alto para você. E eu quero que você deseje fogo do alto. Quero que você se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Primeiro eu quero fazer algumas orações, mas eu quero primeiro que você pense agora se tem relacionamentos que você precisa restaurar. O Israel, as 12 tribos, sabe o que eles eram? Eles eram 12 irmãos. Era uma família. Era uma restauração dentro de casa, primeiro. Será que tem alguma restauração dentro da tua casa para ser feita? Eu quero que você, diante de Deus, você possa orar agora: Senhor, eu vou perdoar e vou pedir perdão. Eu vou colocar o perdão e a restauração dos relacionamentos como a base desse altar. Depois eu quero que você esteja pronto para ver tudo que Jesus fez por você, para você ter força de jogar água sacrificial, vida sacrificial sobre o altar. Quando você vê o que Jesus fez por você, você consegue também fazer algo por Ele. Quando você vê o sacrifício da cruz, você consegue jogar água sobre o sacrifício. Você consegue falar: Senhor, eu vou abandonar esse mau hábito. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu me arrependo. Eu vou perseverar, Senhor, mesmo que me custe. Eu vou perseverar. Feche os teus olhos. O Espírito Santo está falando com você. Ele está falando: persevere mesmo que custe. Você tem que fazer essa oração. Eu vou perseverar mesmo que me custe, porque o Senhor foi até o fim, e eu vou até o fim também. O Senhor foi até o fim por minha causa, e eu vou até o fim por tua causa. Eu vou até o fim, Senhor, eu vou perseverar. Deus, e a última oração que você tem que fazer nessa noite: Deus, eu quero fogo do alto, porque eu quero que o meu coração seja queimado, que o meu coração seja transformado, que o meu coração seja atraído para o teu coração. Eu quero fogo do alto, para ficar tão perto do Senhor, que eu vou ficar parecido com o Senhor. Vou ficar parecido com o Senhor. Tão perto eu vou ficar, que eu vou ficar parecido com o Senhor. Deus, eu quero fogo do alto. Eu quero fogo do alto. Quero fogo do alto. Eu quero que você ore agora, queridos, pedindo fogo do alto. Você que nunca teve uma experiência, ou você que deseja hoje uma experiência, eu quero que você fale: Deus, eu quero uma experiência hoje. Eu quero uma experiência hoje na minha vida. Deus, tem coisas que eu não consigo, eu quero uma experiência hoje. Tem coisas, ó Deus, que eu estou fazendo por sacrifício, mas eu quero, Deus, que algo seja feito de dentro para fora. E só o fogo do alto pode fazer de dentro para fora. Eu estou fazendo uma obediência, Deus, com o braço, Deus, com todo o meu ser, mas eu quero, Deus, um poder fluindo do meu interior, me levando a viver coisas incríveis, viver o sobrenatural, me levando a viver um amor, uma paixão. Eu quero que flua do meu interior. Eu não quero apenas, Senhor, ter atitudes sacrificiais. Eu quero o fogo do alto, para fluir do meu interior o senhorio do meu Senhor Jesus Cristo. Vamos orar enquanto o louvor está adorando o Senhor.